Agora a gente vai estudar a segunda ferramenta estatística, né, que é a variância, tá? A gente acabou de estudar as médias, né, média aritmética simples, média aritmética ponderada, e agora a gente vai estudar a variância. Vamos lá então ir para o nosso material aqui, né? Deixa eu resumir aqui. Vamos para o nosso material. A variância é uma ferramenta estatística bem simples de calcular e ela nos mostra o quanto os valores que a gente mediu, né? Até posso voltar nesse exemplo aqui, ó, nós vamos seguir no primeiro exemplo que a gente estudou, né? Uma determinação de cobre em amostras de cachaça. Então, se fez 5 análises na mesma amostra, se obteve 5 resultados. O que é a variância? É uma medida estatística que me mostra o quanto esses resultados variaram, um em relação aos outros, certo? De modo que, por exemplo, se eu faço 5 medidas, 5 análises, né, e obtenho 5 resultados, e eu tenho um valor de variância grande, e um outro colega meu faz outras 5 análises na mesma amostra, e obtém um valor de variância menor do que o meu, significa que esse meu colega ele foi mais preciso do que eu, entenderam? É como se eu fiz 5 análises de uma amostra, ele fez 5 análises da mesma amostra. E o grau de variância dele é menor do que o meu. Então isso quer dizer que o jeito em que eu faço as análises, eu não tenho uma precisão tão grande, né, do que esse meu colega. Então isso pode ser percebido simplesmente comparando os valores numéricos das variâncias. Inclusive essas comparações ou coisas assim eu vou mostrar mais para frente. Por enquanto, vamos só aprender a fazer o cálculo da variância, tá? Que é um cálculo bem simples. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar essa planilha aqui, que a gente está construindo aqui na disciplina, né? Imagino que todos vocês já fizeram a de vocês aí. Tá igualzinha a minha aqui na tela. E nós vamos construir mais uma aqui. Então, é só clicar no maisinho aqui embaixo, né? E aí, aqui ele colocou a planilha do lado aqui, né? É só arrastar a planilha para cá, ó. Segura com o botão esquerdo do mouse. Vamos colocar ela mais pro fim aqui, tá? E aí aqui até podemos renomear ela, né? Vamos colocar o nome aqui essa planilha aqui vai ser a variância, né? É a planilha da variância, como eu sempre vou botar uma corzinha aqui para ficar tudo colorido esse negócio aqui. E aqui é o seguinte, ó, como eu vou fazer o seguinte, ó, para ficar até mais fácil aqui, mais legal também. A gente vai pegar o mesmo exemplo que a gente já estudou lá na média simples, que era a concentração de cobre na amostra de cachaça, né? 5 análises feitas na mesma amostra, e a gente vai fazer o cálculo da variância naquela situação. Então, até para ir mais rápido aqui na construção da planilha, e também para vocês já aprenderem algumas dicasinhas aí do Excel, né? Quem é bem iniciante no Excel, quando a gente quer copiar uma planilha inteira, um jeito bem fácil de copiar, em vez de ficar iluminando o que tu quer copiar, porque às vezes tu não pega, talvez figuras assim ele não pegue, né? Então, tu pode clicar nessa assim, ó, bem na diagonal aqui em cima da numeração das linhas e bem à esquerda dos nomes das colunas tem um quadradinho aqui, eu também tem um quadradinho com uma flechinha em diagonal para cá, ó. Então se vocês clicarem nesse quadradinho aqui que eu vou clicar ali, ó, percebam que ele ilumina toda a planilha, 100% da planilha. Então, fazendo isso, clicando ali, iluminando 100% da planilha, dá o famoso Ctrl C e depois a gente volta na outra planilha nossa aqui, pode deixar aqui no cantinho mesmo, né? E dá o Ctrl V. Se quiser clicar ali, ou deixar só aqui, tanto faz. E dá o Ctrl V. Então, ele copiou exatamente aquela planilha que estava lá, copiada lá, ele copiou para cá, certo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? É a mesma situação, eu vou usar os mesmos dados, por isso que para mim é mais prático fazer isso, copiar aquela planilha que já estava pronta. Agora eu vou só arrumar essa planilha aqui, baseado naquilo que eu quero calcular agora, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é que essa equação matemática aqui não é a equação para calcular a média, né? Então eu vou apagar ela daqui, não vou usar ela, tá? Eu vou calcular a variância de 2 jeitos, então esse terceiro jeito aqui eu até vou apagar ele, ó, ilumino tudo, dou um del. E aí eu vou tirar aquelas gradezinhas ó, sem borda, né? E ainda tem uma corzinha ali, tá vendo que tem uma corzinha azul? Aí eu tiro aquela corzinha também. Só para dar uma melhorada aqui na planilha, tá? E aqui eu vou fazer os cálculos da variância, tá? Antes de fazer o cálculo da variância, eu quero entrar num detalhezinho,
tá? É o seguinte, primeiro eu vou pegar a equação da variância, vamos organizar aqui. Ó, tô clicando aqui no meu teclado, ó, símbolo do Windows, Shift S. Aí eu venho aqui no meu material do PowerPoint, vou copiar a equação aqui para levar lá para o Excel, tá? Aqui no Excel e solto ela aqui. Então tá aqui a equação, tá? E essa equação aqui é o seguinte, ó, essa aqui é a equação que a gente usa para fazer o cálculo da variância, tá? É essa equação aqui. E aqui eu vou fazer o mesmo destaque que eu fiz aquela hora, eu vou fazer aqui também, tá? A variância, ela tem dois símbolos. Quando a gente faz a variância, tá? Quando a gente faz a variância de uma população, tá? A variância de uma população, o símbolo dela é esse daqui, ó. É o rosinho. Acho que eu posso já deixar a tela inteira, né, pessoal? Eu vou deixar o Excel a tela inteira aqui. Vocês já pegaram, eu já estou explicando tudo aqui só pelo Excel, tá? Então é esse símbolo aqui, ó. Deixa eu inserir símbolos. É o símbolozinho rosinha aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar. Achei que ele estava prontinho para me pegar aqui, mas não tá. Vamos ter que catar ele aqui. Aqui. É um mozinho com a perninha espichada em cima. Aqui, ó. Tá? Esse símbolo aqui. Esse símbolozinho aqui ao quadrado. Então eu boto ao quadrado aqui no meu teclado. É bem, funciona rapidão. Ó. Esse rosinho ao quadrado é quando a gente faz a variância de uma população. Tá? Lembra o que é a população, né? Quando eu meço todas as possibilidades daquela coisa ser medida. No caso da química, eu nunca faço todas as possibilidades, porque no caso aqui, como eu já tinha dito, né? Eu medi 5 vezes, mas eu poderia medir 6, 7, 10, então eu não medi todas as possibilidades. Por quê? Porque o número de possibilidades de eu medir cobre numa amostra de cachaça é infinito. Então eu tô pegando uma amostra, né? Se eu medir 5 vezes o cobre naquela amostra de cachaça, os resultados dessas 5 medidas é uma amostragem. Então, o símbolo da variância, tá? Vou trocar aqui, não é média agora. A variância de uma amostra, o símbolo é o S maiúsculo e é o S ao quadrado, tá? Então perceba que nós na química aqui, a gente sempre trabalha então com a amostra, porque o número de medidas que a gente fez é limitado e poderia ser infinito o número de medidas, certo? Então, por isso que eu até já peguei a equação já com o S ao quadrado lá. Então, agora vamos fazer o cálculo. Vejam como é que é a equação aqui. Ó. A equação é bem simples. Basta a gente fazer o somatório, só esse símbolo aqui é o somatório, de um valor, ó, uma medida, por exemplo, essa aqui, 3,15. Então, eu pego 3,15, que é o xi, né? E diminuo da média, o valor médio. Quanto que era o valor médio? A gente até já tinha calculado aqui, 3,48, certo? Inclusive, o que eu vou fazer aqui com vocês? Ó? Até vou copiar isso aqui, dou um Ctrl C aqui, vou colar aqui embaixo e vou deixar esse valor médio aqui embaixo. Não vou deixar eles aqui do lado, só vou deixar aqui do lado o que a gente está fazendo na hora, no caso aqui é a variância, tá? Então eu vou pegar esse valor médio e vou botar aqui embaixo, e inclusive eu vou até refazer o cálculo aqui para vocês verem, ó. Como é que a gente fazia a média? A média é só tu digitar média, né? Opa, tem que botar acento, senão ele não acha. Média, tá lá, média, dá 2 cliques e ilumina a faixa dos valores que tu quer fazer a média, né? Iluminou ali a faixa de valores, fecha o parênteses lá em cima e dá o Enter. Tá aqui, ó, 3,48 é a média, tá? Então até já vou apagar isso aqui, e aqui nesse lugar eu já vou escrever o Szinho aqui, que é o que nós vamos fazer o cálculo, tá? E aqui eu vou escrever o Szinho aqui, o que a gente vai fazer o cálculo. Deixa eu pensar aqui, como aqui eu botei a cor verdinha, já vou botar uma cor verdinha aqui também. Eu quero iluminar 2 células separadas, eu seguro o Ctrl aqui e ilumino 2 células, tá? E aí eu venho aqui e coloco
Vou colocar essa corzinha verdinha ali. Então a gente vai fazer o cálculo agora da variância, tá? Então aqui em cima eu vou fazer o cálculo, como eu apelidei aqui, meu método burro de fazer o cálculo. Burro porque eu vou levar muito trabalho, mas ele é o método didático, porque aqui vocês vão entender, ó, o que é esse cálculo aqui, tá? Então eu vou fazer aqui junto com vocês, ó, igual, e aí vamos lá fazer o cálculo da variância. É só eu colocar... esse cálculo aqui é eu pegar uma medida e diminuir da média e depois elevar ao quadrado e assim fazer o somatório de todas as medidas. Então aqui para vocês entenderem, ó, na real isso aqui é, abre parênteses, esse valor aqui que é uma medida, o xi, menos, qual que é o valor da média? É o 13,48, entenderam? O valor da média é o 13,48. E aí eu faço a medida menos a média e aí fecho o parênteses e elevo ao quadrado. Quando eu quero elevar ao quadrado, quando eu quero elevar um número no Excel, eu aperto o acento circunflexo. Então, eu aperto no meu teclado aqui é o Shift, a teclinha do acento circunflexo, e depois eu aperto o 2. Então, ele ficou um acento circunflexo 2. Isso aqui, para o Excel, isso aqui é elevado ao quadrado, entendeu? Então, o acento circunflexo significa isso. Inclusive, quem já foi meu aluno em outras disciplinas, viu que muitas calculadoras também usam essa lógica aqui, né, do acento circunflexo, lá no display ali. Bom, vamos lá. Então é isso aqui, mais, e assim a gente vai fazendo. Agora eu vou fazer para todas as medidas, ó. Segunda medida, menos o valor da média, fecha o parênteses, acento circunflexo, ao quadrado, mais, abre o parênteses, terceira medida, menos o valor da média, fecha o parênteses, eleva ao quadrado, mais quarta medida, esqueci de abrir o parênteses aqui, mais, abre parênteses, quarta medida, menos o valor da média, fecha parênteses, eleva ao quadrado, mais, e agora a última medida, né, abre parênteses, a última medida, menos a média, fecha o parênteses, eleva ao quadrado. Beleza. Depois que eu faço todo esse somatório aqui, ó, de cada valor menos a média elevado ao quadrado, então eu até vou botar um parênteses aqui no início, ó. Abrir um parênteses no início e vou fechar um parênteses lá no final, ó. Veja que vai dar uma piscadinha aquela. Viram? Dá uma piscadinha em preto ali e para. Depois que eu faço todo esse somatório, é isso que quer dizer, o somatório de todas essas contas aqui, depois de tudo isso eu divido por n menos 1. N, pessoal, é o número de medidas. Tá? O número de medidas aqui é o n, tá? Então, esse n aqui é 5, certo? Então, aqui eu simplesmente vou dividir por 5 menos 1. Então, eu posso colocar aqui o 5 menos 1, certo? Isso aqui na estatística, n menos 1 significa grau de liberdade. O nome disso chama grau de liberdade. O que quer dizer grau de liberdade? É assim, ó, quando a gente mede uma coisa uma vez, tu não consegue comparar o resultado com nada. Então, tu não tem liberdade nenhuma de comparação. É isso que quer dizer grau de liberdade. Na real, seria meio que sinônimo de... Tu consegue comparar o que tu fez? É isso, sabe? Por exemplo, tu sobe na balança lá na farmácia e vê o teu peso. Aí tu olha o peso e vai embora. Cara, tu confiou 100% na balança, entendeu? Tu não comparou ainda, não comparou com nada. Não teve grau de liberdade nenhum. Aí, por exemplo, assim, ó, se tu subiu na balança e olhou quanto que deu o peso. Aí tu desce da balança, sobe de novo e olha o peso. Aí tu olha, tu já comparou com a primeira medida. Aí agora tu já tem 1 grau de liberdade, entenderam? Se tu subiu 2 vezes na balança, tu já tem 1 grau de liberdade. O que quer dizer? É 1 grau de comparação. Tu já comparou uma vez. Se tu subir na balança 3 vezes, tu já tem 2 graus de liberdade. Tu já fez 2 comparações. Então, é isso. O grau de liberdade sempre é o número de medidas que tu fez menos 1. Porque o 1 é o comparativo, entendeu? Deixa eu parar o vídeo aqui e sigo no próximo.